Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e hoje vamos falar sobre expressões numéricas. A definição. Expressões numéricas são um conjunto de números que sofrem operações matemáticas como uma ordem de operações pré-estabelecida. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente destacaremos a prioridade que as operações matemáticas possuem. Então, as expressões vão ser várias operações, soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, potenciação, radiciação. E ela tem uma ordem para ser operada, senão o valor fica errado da expressão. Então vamos lá. Ordem das operações. As operações matemáticas estudadas no ensino fundamental são, então, as operações. A gente estuda adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Já gravei aulas passando todas essas operações. A ordem que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte. Então vamos lá. Primeiro, potenciação e radiciação. Em uma expressão numérica, sempre resolve primeiro as potências e as raízes antes de qualquer outra operação matemática. A única exceção é para o caso em que aparece colchetes, chaves ou parênteses. Aí vale ressaltar que entre potências e raízes não há prioridade. Então eu posso resolver primeiro a raiz, depois a potência, ou primeiro a potência, depois a raiz. Tanto faz, não há prioridade. Mas lembrando disso aqui, quando aparecerem colchetes, chaves ou parênteses, porque a gente tem uma ordem aqui também, tá? Eu primeiro resolvo o que está dentro do parênteses, depois do colchete e depois chaves. Aqui não está em ordem. Mas depois eu falar isso da ordem. Multiplicação e divisão. Em segundo lugar, aí, beleza. Acabou as potências e as raízes. Quando não houver mais potências ou raízes, deve ser feita as multiplicações e divisões. Entre essas duas também não há prioridade. Realiza-se aquela que aparecer primeiro ou que facilitará os cálculos. Aí depende. Mesma coisa vale lá para potência e raiz. Adição e subtração. Por último, realiza as somas e diferenças. Também não há prioridade entre elas. Resolve-as na ordem que aparecerem. Ok, pessoal? Então, recapitulando. Primeiro, a gente resolve potência e raiz, como a gente achar melhor. Depois, multiplicação e divisão, como a gente achar melhor. E adição e subtração, como a gente achar melhor. Agora, ordem entre colchetes, chaves e parênteses. Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, chaves ou colchetes. A prioridade em que as operações devem ser feitas é a seguinte. Primeiro, parênteses. Parênteses é esses mais arredondados. Ok, pessoal? Em primeiro lugar, deve ser feita todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Se houver muitas operações, a ordem que deve ser seguida é das operações dadas anteriormente, tá? Então, se aqui dentro tiver uma soma e uma multiplicação, primeiro resolva a multiplicação, depois a soma. Tem uma raiz, uma multiplicação e a subtração. Primeiro resolva a raiz, depois a multiplicação, depois a subtração, tá? Então, resolve sempre primeiro o parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou olhar numa expressão se há parênteses. Ok, pessoal? Primeira coisa, eu vou olhar se há parênteses. Olhei, tem parênteses? Tem. Aí eu vou lá dentro e olhar e depois eu olho as operações. E depois olho as operações dentro do parênteses. Dentro. Tá, pessoal? Então, primeiro eu vou ver. Parênteses? Beleza. Eu vou lá dentro, aí eu sigo a ordem das operações. Não tem mais a parênteses? Acabou? Eu tenho o colchetes, que é o quadradinho, é o mais quadrado. O parênteses é arredondado, o colchetes é o quadrado, em forma assim, não é quadrado, ele é mais reto, vamos dizer assim. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro dos colchetes deverão ser feitas também de acordo com a ordem das operações dadas anteriormente. Então, de novo, dentro do colchete eu tenho que seguir a ordem. Primeiro raiz e potência, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Lembre-se apenas de que parênteses aparecem sozinhos ou dentro de colchetes. Nesse caso, quando sobrar apenas um número dentro do parênteses, esse pode ser eliminado. Ele está querendo dizer que sobrou um número lá dentro, eu preciso eliminar esse parênteses. E, por fim, as chaves, que é esse outro desenhinho aqui. Por último, as operações dentro de chaves. Também deve ser realizada de acordo com as ordens das operações.
E aí tem um exemplo. Então, vamos lá. Observe que eu tenho parênteses. Então, observe que existe 2 parênteses. Esse parênteses e esse. Dentro de colchetes. Qualquer um dos dois pode ser feito primeiro. Ou ambos pode ser realizado ao mesmo tempo. Quando a gente está começando, a gente fala para resolver um de cada vez. Principalmente no ensino fundamental. Agora, é claro, aqui, quando a gente já tem um pouco mais de maturidade na matemática, a gente pode fazer junto, tá? Na mesma hora. Claro, resolvendo separadamente, dentro de cada parênteses, mas pode fazer na mesma hora. Desde que não se misture os cálculos para cada um. Então, fazendo em cada um, um cálculo de cada um. Faremos na ordem que aparecer, isso é o mais indicado a ser feito. Seguir a ordem é só para a gente não se perder. Então, assim, para os primeiros parênteses, faremos a potência, depois a divisão e por fim a subtração. Então, primeiro parênteses, aí eu olho as operações. Então, o que eu disse? Primeiro eu olho se tem parênteses. Tem. Então eu vou lá dentro olhar as operações. Eu tenho uma subtração, uma divisão e uma potência. O que eu resolvo primeiro? A potência. Aqui eu tenho uma divisão, uma raiz e uma subtração. O que eu resolvo primeiro? A raiz. Aí alguém pode falar, tem uma potência aqui no colchete lá fora. Eu resolvo agora? Não. Porque primeiro eu tenho que resolver o parêntese. Então, apesar de aqui ser uma potência, não resolvo agora. Então vamos lá. Vou caminhando e resolvo a primeira potência. 10 elevado ao quadrado? 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, tá? Que é 100, tá aqui. E raiz quadrada de 4, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4? O 2. Cadê? Então... tá. Aqui então, didaticamente, no exemplo aqui que eu coloquei, a gente nem resolveu o parênteses junto, a gente está resolvendo um de cada vez. Então vamos lá, a gente resolveu primeiro esse parênteses e repetiu esse segundo. Agora aqui, eu resolvi a potência, ficou uma subtração e uma divisão. O que eu resolvo primeiro? Divisão. Então repito 100, repito menos, 100 dividido por 100 dá 1. Ok. Vamos seguir. Continuo repetindo o outro parênteses. Aqui, pessoal, eu já poderia estar resolvendo outro parênteses, tá? Raiz de 4, que dá 2, tal. Mas aqui, didaticamente, a gente fez... vamos fazer separadamente para não confundir. E aí, sobrou só a subtração. 7 menos 1, 6. Beleza. Nesse caso, os parênteses podem ser eliminados. Então, eliminei os parênteses, ficou 6 aqui. Agora, vamos resolver o outro parênteses. Aqui eu tenho uma divisão, uma subtração. Aqui eu tenho uma divisão, uma raiz e uma subtração. O que eu resolvo primeiro? A raiz. Raiz de 4, qual o número multiplicado por ele mesmo? 2 vezes dá 4. O 2. Então, vai ficar 16 dividido por 2, menos 4. Agora, resolvo primeiro a divisão. 16 dividido por 2. Aqui resolvi a primeira raiz. 16 dividido por 2, 8. Beleza. Agora, a subtração. 8 menos 4, 4. Ok. Esse sinal de menos com mais, esse sinal de mais com mais que não aparece aqui, mais vezes mais. 1 vezes 4, 4. Beleza. Agora, de novo, tem uma potência aqui fora, mas não resolvo ela. Resolvo primeiro dentro do colchete. 6 mais 4, 10. Note que dentro do colchete sobrou apenas uma adição. Depois de realizá-la, o número que sobrará deverá ser elevado ao quadrado. Assim obteremos... Então, primeiro eu resolvo lá dentro. 6 mais 4, 10. Agora sim, agora eu tenho... que eliminar esse colchete. Como que eu elimino esse colchete? Tem uma potência aqui fora. Aqui dentro é como se tivesse 1, 2 vezes 1, 2, então é 10 elevado a 2. Então isso aqui é 10 elevado a 2, pura e simplesmente. Se tivesse um sinal de menos, aí seria o menos elevado a 2. Mas não tem. 10 elevado a 2, 100. Está aqui. Beleza, agora eu tenho só soma. Posso somar tudo. Agora falta apenas realizar os cálculos dentro das chaves e multiplicar o resultado por 3. Lembrando, aqui é uma multiplicação. Detalhe, pessoal. Então eu resolvo primeiro a multiplicação? Não. A multiplicação resolve primeiro que soma, desde que ela não esteja com esses desenhos aqui. Com esses separadores aqui. Então primeiro eu resolvo chaves, tá? Aí eu somando isso tudo, eu vou obter 15 mais 100, 115, mais 10, 125. Está aqui. Agora eu multiplico por 3, 125 vezes 3, 375. Então, pessoal, para resolver expressões numéricas é seguir esse passo a passo. E tem que seguir esse passo a passo. É obrigatório seguir esse passo a passo, tá, pessoal? Então, recapitulando. Primeiro você resolve chaves, depois colchetes, primeiro resolve parênteses, depois colchetes, depois chaves. E aqui dentro tem as operações.
raízes e potências. Depois, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Então, pessoal, essa é a ordem que eu tenho que seguir sempre, tá, pessoal? Então, sempre fique atento a esses detalhes em expressões numéricas, caso apareça. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.